Clube está apresentando o Grande Jornal Regional. Clube. E a hora certa? Hora certa, confira, 8 horas 46 minutos, temperatura marcando neste momento 11 graus e 5 décimos. Turismo e negócios. Oferecimento, Farmácia Líder, integrante da rede de farmácias associadas. Plantão 24 horas e teleentrega, 3282-1100. Para a Farmácia Líder, tradição em cuidar de você, vamos então aqui para a nossa entrevista do quadro Turismo e Negócios. Estamos aqui com o professor, doutor e empreendedor José Ernesto Marino Neto. Ele é nosso colaborador aqui, ele faz o seu comentário mensalmente, pelo menos 2 vezes aí, na verdade quinzenalmente, ele traz a sua participação e hoje ele está aqui conosco ao vivo para falar sobre a sua preocupação agora como morador, empreendedor aqui do município. Ele é sócio proprietário aí do Kempinski Laje de Pedra, é sócio proprietário do Grupo Laje de Pedra, né, que está empreendendo, está aí reconstruindo, digamos, o Hotel Laje de Pedra. A gente vai falar, até vai perguntar aqui para o professor José Ernesto Marino Neto como é que estão as obras. Mas antes, professor, eu gostaria que você nos dissesse como é que foi a sua participação ontem. Você esteve na tribuna da Câmara de Vereadores falando sobre os projetos sociais do Grupo Laje de Pedra para o município de Canela. Tudo bem, professor José Ernesto Marino Neto? Bom dia. Bom dia, Braulio. É um prazer estar aqui contigo, sempre contigo e com seus ouvintes. Ontem foi um dia bastante especial para a gente, porque, na verdade, nós fomos até a tribuna da Câmara dos Vereadores para fazer um agradecimento ao povo de Canela, que nos acolheu de braços abertos, né? Nós chegamos aqui há um pouco mais de 2 anos atrás, com a aquisição do hotel que já estava fechado. Enfrentamos um pouco de dificuldade, né? Afinal de contas, não era gaúcho, agora já sou meio gaúcho. Cheguei sem ser gaúcho, as pessoas olhavam assim meio de lado. Mas, de toda forma, a gente teve uma acolhida muito grande e a gente pretende retribuir para a cidade de Canela, para a comunidade de Canela, essa acolhida. Então, ontem nós fomos à tribuna da Câmara para relatar as atividades sociais que nós temos feito ao longo dos últimos anos, por uma razão muito simples, né? Eu acho que toda empresa precisa ter 4 pilares, né? Ele precisa servir a 4 grandes clientes, né, que a gente chama, que são os investidores, né, os donos do capital, aqueles que colocam dinheiro e merecem ter sua remuneração adequada. Os clientes, ao final, que recebem os produtos e serviços que a empresa faz, os colaboradores e a comunidade, né? E a comunidade já existia quando a gente chegou, então a gente precisava realmente se relacionar com ela e a gente então resolveu criar uma série de projetos sociais no âmbito da saúde, da segurança pública, da justiça, da educação e do bem-estar social. Então nós fizemos esse relato, já são mais de 2 milhões de reais que foram direcionados a todos esses projetos ao longo desses 2 anos, e a gente foi então agradecer aos representantes do povo, à Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores, por essa acolhida. Que bacana. Olha só, vamos perguntar para você agora, professor, como é que estão as obras, né? Como é que está o andamento dessas obras? Nós pretendemos iniciar... Do novo, né? Laje de Pedra, agora Kempinski Laje de Pedra. Exato. Nós demoramos para receber as licenças, né? Eu acho que não é nenhuma novidade aqui para o povo de Canela, o quanto que o processo de licenciamento na cidade é lento. E ainda assim teve agravante da Operação Caritas. Então, nós pedimos ao novo secretário que a primeira coisa que ele fizesse fosse uma espécie de auditoria no nosso processo de licença, para que não houvesse menor dúvida a respeito da nossa conduta retilínea, ilibada, perante os poderes públicos. Isso foi feito, encontraram ali 2 pequenas deficiências, fomos oficiados, fizemos as correções e finalmente obtivemos as licenças, que foram emitidas no dia 1º de julho. A partir de então, os projetos começaram a ser detalhados, né? Que é assim que funciona. Nós hoje temos mais de 160 profissionais trabalhando em mais de 35 empresas de arquitetura, engenharia, consultorias diversas, trabalhando no projeto. Então, nós acreditamos que nós deveremos ter o detalhamento do projeto adequado para início de obras a partir de final de fevereiro do ano que vem.
Bom, vamos entrar agora no nosso tema, né, do bate-papo desta manhã de terça-feira aqui com o professor, doutor e empreendedor José Ernesto Marino Neto, né, que está conosco aqui, e ele vai manifestar sua preocupação aí em relação ao futuro de Canela, né, a visão de crescimento econômico, enfim, especialmente econômico, mas também social e abrangendo, né, todos os outros segmentos da cidade aí, está em velocidade acima do que os poderes públicos têm capacidade de agir. E segundo o professor José Ernesto Marino Neto, se não houver planejamento adequado, a cidade pode ter graves problemas de infraestrutura e que vai se perdendo, né? E a população local acaba sofrendo também em relação a essa falta, né, de infraestrutura. A gente pode até começar falando, professor, sobre a questão da moradia, né, aqui no município para as famílias, né, de baixa renda. Como eu já fiz até um comentário aqui na rádio, de tempos em tempos a lei exige que as cidades refaçam os seus planos diretores, né? E está no momento de Canela repensar o seu plano diretor. E nós já falamos diversas vezes, seja em eventos organizados aqui na cidade, seja em reuniões na Associação Comercial e Industrial de Canela, seja até em reuniões informais, de que não existe um bom lugar para se fazer turismo se não for bom para se morar. Então a gente precisa ter uma cidade com qualidade de vida, que a gente tem orgulho de estar morando aqui, porque só assim nós vamos conseguir criar um destino turístico. E de uma certa forma existe a preocupação em manter aquela Canela romântica, né? Aquela cidade pequena, aquela cidade acolhedora, mas que ao mesmo tempo vem crescendo, né? Então a minha manifestação sempre foi no mesmo sentido de que é necessário aprender com os erros dos outros, com os erros das outras cidades, para a gente não cometer os mesmos erros. Eu acho que para a cidade poder crescer, ela deveria ter uma reformulação no seu plano diretor, principalmente da igreja para trás, né? Aquela é uma região ainda pouco populosa, tem grandes dimensões territoriais, poderia contar com verticalização, aprendendo lições de cidades ótimas como Curitiba, onde você tem o comércio e serviços junto de onde a população mora, e com isso reduzir o custo de moradia e permitir que as pessoas morem na cidade, né? Nós não podemos cometer o erro que fizeram grandes cidades, que criaram impostos disfarçados, chamados de outorga onerosa, dizendo que ia tributar o rico para favorecer o pobre, e que no final das contas só penalizou os menos favorecidos, expulsando-os da cidade, que não tinham condição de morar. Então, essa é uma grande um grande tema que merece a atenção da cidade, e eu acho que esse é um caminho que deveria ser percorrido. Essa preocupação que você está manifestando, professor José Ernesto Marino Neto, e que nós, os moradores aqui, enfim, mas quem está aqui hoje percebe uma percepção muito nítida, né? A falta de infraestrutura que você colocou, né? E que quem realmente perde são os moradores, somos todos nós, na verdade. Uma outra questão que deve ser levada em conta é o saneamento básico, né? Com esse grande número de empreendimentos que temos hoje no município, como é que a cidade está preparada para atender essa demanda, né, de saneamento básico? Eu sei que eles estão aí, teve a inauguração aí de uma ET recentemente, deve ter outras ETs em planejamento aí, mas sabemos que a rede também precisa estar preparada, né, para receber esse esgoto, a rede de esgoto cloacal e mesmo o pluvial. A gente, se for aprender com a história, vai perceber que os governos, sejam eles municipal, estadual e federal, em qualquer lugar do mundo, governos são lentos e governos acabam sendo perdulários. Perdulários por quê? Porque os processos da burocracia, eles são caros, sempre acaba custando mais caro para qualquer tipo de governo fazer qualquer coisa. Hoje no planeta existe 15 trilhões de dólares de liquidez, né? E esses 15 trilhões de dólares de liquidez, eles estão migrando para diversas partes do mundo. No Brasil, especificamente, existem centenas de fundos de investimento focados em infraestrutura, que estão ansiosos por oportunidades para poder alocar os seus recursos
e explorar a infraestrutura, né? A cidade de Canela hoje tem aproximadamente 60 mil pessoas, já é um volume razoável que daria para fazer provavelmente um investimento de uns 200 milhões de reais em saneamento básico, né? Eu não me lembro com quem na cidade aqui dos poderes públicos eu comentei, mas eu falei brincando, eu falei assim, eu levo vocês lá na Avenida Faria Lima em São Paulo e vou indicando em cada edifício qual fundo de investimento teria recursos para fazer isso. Então eu acho que o que os poderes públicos deveriam fazer era entender que os recursos não precisam ser públicos, não precisam ser fruto de tributos das pessoas, que eles estão aí disponíveis, né? Seguramente existem fundos de investimento disponíveis não apenas para fazer todo o saneamento básico da cidade de Canela, mas também para ajudar na mobilidade urbana, que é um outro problema que a gente precisa considerar, né? Eu vejo dois grandes problemas de fácil solução, né? Um deles é a oportunidade de você permitir a saída de Canela por Três Coroas. Então vamos falar sobre isso, a mobilidade urbana, que é o nosso próximo tema aqui. Desculpa me adiantar. A gente até pode entrar nele, porque hoje eu diria que é se não um principal, né? Um dos principais gargalos, a mobilidade urbana. A gente sentiu agora no mês de julho o quanto estamos necessitados de termos aí um planejamento e a execução dele o mais breve possível. Até acho que já existe um plano para Gramado, deve ter também plano de mobilização, acho que Canela está trabalhando no seu, mas tem que sair do papel e ir para a execução o mais rápido possível. Mas mais uma vez, falando de parceria com o setor privado, veja, nós temos agora a região de Canela Gramado, anualmente recebe em torno de 7 milhões de turistas por ano, né? Essas pessoas precisam se locomover, né? Se a gente for lembrar que a história da região está relacionado à ferrovia, né, seria absolutamente razoável tentar atrair algum investidor, algum fundo de investimentos que viesse a colocar uma espécie de um trenzinho ligando Canela Gramado, utilizando o canteiro central da estrada. E aí alguém vai falar, mas chegando em Gramado o canteiro central desaparece. Não tem problema, você faz por cima, você faz via aérea, né? Existe um volume gigante de pessoas que precisam ser transportadas, né? A maior parte das pessoas que trabalham em Gramado moram em Canela. É necessário ter esse transporte. E mais uma vez, o dinheiro está aí, está disponível, né? Basta o poder público criar condições para que existam incentivos para atrair o capital, né? E nesse caso específico, considerando a taxa de crescimento da Serra Gaúcha, né, que é provavelmente uma das poucas taxas de crescimento do país que se assemelham às taxas de crescimento chinesas, e há mais de década, e tende a continuar crescendo assim, você tem um futuro brilhante no que diz respeito a investidores para infraestrutura. Então veja, nem sempre um problema é apenas um problema. Muitas vezes um problema é uma grande oportunidade. E eu acho que é uma excelente oportunidade para os poderes públicos locais enxergarem na iniciativa privada a solução para a resolução desses gargalos. Professor José Ernesto Marino Neto, para nós encerrarmos aqui, uma outra questão, a gente falou das famílias de baixa renda, falta de moradia, mas também essa família se ressente de uma preparação mais adequada para ingressar no mercado de trabalho, né? Porque muitas vezes não tem a qualificação necessária. E aí nós temos aí a necessidade de uma mão de obra mais qualificada, porque tem oferta, porém a demanda não está atendendo, né? Por falta de qualificação. Tem muita gente desempregada, mas infelizmente não atende os requisitos, né? Exatamente. Bom, o mercado é aquele ente que acaba sempre encontrando soluções para os seus problemas, mas as soluções não são imediatas. O que nós estamos observando aqui na região da Serra Gaúcha é de que os investimentos eles estão se somando de maneira exponencial, né? Nós teremos agora em outubro a inauguração do Domo, em abril vai ter a Roda Gigante, já foi anunciado a maior loja da NBA, vai ter também o parque temático da NASA. Ou seja, estão, sem falar no nosso projeto, se a gente for somar isso, já deu mais de 1,5 bilhão de reais de investimentos que vão trazer milhares de pessoas para cá e vão agregar, complicar a situação da infraestrutura, e a mão de obra é um problema, né?
mas é um problema solucionável. De que forma? Mais uma vez, se houver união com o setor privado, para que o setor privado ajude na formação da mão de obra, né? Trabalhando junto com os poderes públicos, as coisas vão se equacionar. Tradicionalmente, as escolas ocupam um espaço importante nesse cenário no mercado, né? A UX aqui já tem uma relevância dentro do segmento e eu acho que ela deve expandir a sua atividade. Eu também, se fizesse parte dos poderes públicos, eu bateria na porta de organizações como o SESC, SENAC e tentaria fazer com que essas organizações também se mobilizassem para ajudar na qualificação de mão de obra, porque será benefício de todos, né? E só para dar um exemplo, ontem, quando eu fui falar na tribuna da Câmara, eu terminei fazendo um pedido. Eu disse aos vereadores, eu falei, senhores vereadores, eu gostaria da sua ajuda para a gente poder ajudar a Canela. Nós temos uma cozinha industrial do antigo Hotel Laje de Pedra que nós não vamos utilizar e que nós gostaríamos de pegar esta cozinha industrial e criar uma pequena escola, né, para ensinar não apenas adolescentes, mas também até adultos que não têm qualificação para poder trabalhar numa cozinha. E gostaria de fazer isso através de uma ONG, né? Eu já conversei com o Plínio Gislene da Lagueto, já conversei com o Alexandre Guellen da Intercity, já conversei com os irmãos Pessim, todos eles estão ao nosso lado para a gente criar uma ONG cujo objetivo seria treinar e dar qualificação, principalmente aquelas pessoas que não têm oportunidade na vida e que não têm alternativa. A gente precisa mostrar para as crianças da cidade que elas não têm que virar narcotraficante. Existem alternativas na vida e isso seria bastante importante se nós conseguíssemos realizar esse projeto. Olha só, como o nosso tempo está no seu final aqui, a gente quer agradecer a sua participação, nosso colaborador aqui, professor, doutor e empreendedor sócio do Grupo Laje de Pedra, professor José Ernesto Marino Neto. Obrigado pela tua participação e até o seu próximo comentário aqui, né? Sua próxima participação aqui no Grande Jornal Regional. Um abraço, muito obrigado aí, professor José Ernesto Marino Neto. Obrigado, bom dia a todos. Encerrando aqui o nosso programa, que volta amanhã aqui pela Clube, a partir das 7, no oferecimento de Deporte e Contabilidade, UX, Broker Turismo, Cicobi Maxicrédito, Círculo Saúde, Espaço Limpo, Uísque Serrano, o apoio de Super Rissul Canela. A Clube apresentou o Grande Jornal Regional. Oferecimento: Deporte e Contabilidade 50 anos. Muitas histórias para contar. UX, a UX é pra você. Viagem personalizada é com a Broker Turismo. Cicobi Maxicrédito. Invista no que te faz bem. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Espaço Limpo. Serviços de limpeza condominial e comercial. Uísque Serrano, melhor resort urbano de Gramado. Apoio Rissul. Quem vive do seu lado, vive do seu jeito. A Clube apresenta Educação Financeira. Apoio Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Você tem o hábito de almoçar todos os dias em restaurante? Qual o impacto disso no seu orçamento? Saiba que é possível comer bem e barato sem abrir mão da qualidade. Precisamos avaliar nossos hábitos e ver se é possível, por exemplo, levar marmita de casa para seu trabalho. Ou então, optar por restaurantes mais baratos. A Clube apresentou Educação Financeira. Você já deve ter ouvido falar de muita gente utilizando energia solar, certo? A boa notícia é que sua casa ou empresa também podem contar com esse sistema. A Sicredi Pioneira tem crédito fácil para iniciar a instalação, com até 120 meses para pagar. E você ainda pode fazer uma simulação do financiamento com base no seu gasto atual em energia. Acesse sicredipioneira.com.br/energia solar e financie seu projeto com quem é referência no assunto. Clube.
88.5. A rádio que você vê. Seu pet precisa de socorro no meio da madrugada e você não sabe onde levá-lo? Aqui na Vitor Cassola Clínica Veterinária, contamos com o melhor atendimento veterinário 24 horas da região, com aquele carinho e acolhimento de sempre. Falou em plantão? Aqui é o seu lugar. Ligue para 549-9929-1212. Clínica Veterinária Vitor Cassola. Patas em boas mãos. Cooperar pra gente é saber quando o vento está bom, é pertencimento, é abrir portas para o mundo, é dar o direito de escolha, é estar no online e no offline também. Cooperar é chamar pelo nome, é ser o começo, é estar aqui por você, com você. No cooperativismo é assim, quando um cresce, todos crescem. Cicobi Maxicrédito. Canapé pra mim e pra você, pro rei, pra rainha, pra você querer. No café, na escola, qualquer refeição, o recheio é a sua criação. Canapé Sírio, os reis do falafel, o limite do recheio é sua imaginação. Mais de 20 anos de mercado, a RZ Arquitetura alia tradição, inovação, sustentabilidade e eficiência. O arquiteto Rafael Zanata e sua equipe planejam e constroem sua ideia do jeito certo. Você tem um sonho? A RZ Arquitetura realiza ele para você. Visite nosso site rzarquitetura.com e saiba mais sobre a empresa. RZ Arquitetura, confiança para sua obra.